Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos, visitantes que têm nos acompanhado, nos dado a honra da sua presença nos nossos cultos online. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto em honra e adoração ao nosso Deus. O meu desejo é que você possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto, pois preparamos para glorificar a Deus em primeiro lugar e para servir a Igreja do Senhor Jesus que está aqui na terra. Então, o meu desejo é que a sua vida seja edificada e que você possa sair desse culto aqui fortalecido e animado no Senhor Jesus. Amém? Permaneça até o final conosco, fique firme aí e também louve a Deus com todas as suas forças. Nós vamos ter o nosso momento de oração individual, onde você poderá fazer a sua própria oração para o Senhor e logo mais nós retornamos então com louvores ao Senhor. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo
pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim ser a vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Boa noite, irmãos! Hoje eu vim falar sobre a importância da música no culto infantil. Todo domingo, no Guia para o Culto Infantil, ao final nós trazemos uma música. Essas músicas não são escolhidas aleatoriamente, mas a gente sempre se preocupa de trazer alguma música que reforce o conteúdo, o texto estudado, para que assim, de uma forma divertida, a criança consiga assimilar melhor aquela verdade bíblica. Pensando nisso, a gente sempre toma muito cuidado na escolha dessas músicas, pedindo muita sabedoria para Deus. A música, além de ensinar de uma forma divertida, ela também é importante, pois cria nas crianças um coração adorador. Então, desde pequenas, a gente tem que mostrar para elas que o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. O meu desejo é que Deus nos dê sabedoria para instruir as crianças nesse sentido e que realmente elas sintam prazer em adorar o Senhor. Uma ótima semana a todos! Boa noite, irmãos, tudo bem? Você que está assistindo o nosso culto pela primeira vez, eu gostaria de estar desejando as nossas boas-vindas, que você possa estar recebendo o nosso abraço na sua casa e que seja muito bem-vindo para estar participando dos nossos cultos presenciais assim que nós retornarmos, se Deus quiser. Bom, gostaria de deixar alguns avisos muito importantes, tanto para você que está assistindo o nosso culto pela primeira vez, quanto para você que já é membro da nossa igreja. Bom, aqui na descrição mesmo do YouTube, nós disponibilizamos um formulário, onde tem alguns itens para que a gente possa estar te conhecendo melhor. Se você se sentir à vontade, por favor, peço que preencha para que a gente possa entrar em contato com você, para que a gente possa estar disponibilizando alguns conteúdos muito legais, muito importantes, e que a gente possa se sentir um pouco mais perto também, conhecer, como eu falei, um pouquinho mais de você, bom? Você que já é membro da igreja,
também pode estar preenchendo esse formulário se você tem algum pedido de oração, precisa de aconselhamento bíblico, precisa de um aconselhamento pastoral. Por favor, entre em contato com a gente no privado. Nós temos as redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube e o WhatsApp também. Então, se você se sentir à vontade, pode estar chamando no privado, que o pastor vai estar respondendo e entrando em contato com você. Amém? Espero que vocês tenham um culto abençoado. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tola e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam parecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciareis a todos as tuas maravilhas. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Querido Deus, mais uma vez eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor tem um amor tão grande para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, que o Senhor tem sempre nos protegido, não tem faltado nada para nós, ó Deus, e principalmente nós podemos estar sempre sentindo o Teu cuidado para com as nossas vidas. Abençoe cada irmão da nossa igreja, a cada pessoa que vai estar prestando esse culto ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa receber a nossa gratidão a Ti, ó Deus. Também eu peço para as pessoas que estão doentes, necessitadas, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, curando as doenças, ó Deus. E também peço pelo nosso país que está enfrentando essa situação tão difícil com a pandemia. Ó Deus, sara a nossa nação. Sara a nossa nação dessa doença, sara a nossa nação da corrupção. Ó Deus, que muitas pessoas, através da nossa fidelidade a Ti, possam vir a conhecer o Teu amor também, ó Deus. Use as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos falar do Teu amor às pessoas, ó Deus, que nós não sejamos negligentes também. Abençoa esses momentos em que vamos estar juntos, ó Deus, cultuando a Ti. Em nome de Jesus, amém. Para a nossa meditação de hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos de 1 a 18. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta.
Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias foi um grande servo de Deus, um profeta que viveu em um dos momentos de maior frieza espiritual do povo de Israel, quando o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, quando o povo deixou de adorar a Deus e passou a adorar outros deuses, como por exemplo Baal, que é tão mencionado aqui nesse livro. E quando nós lemos o livro de Reis e vemos toda a história de Elias, nós podemos imaginar Elias como um homem muito especial, né? Um homem assim, muito espiritual, com uma fé gigante, né? Um homem assim, com uma profunda intimidade com Deus, uma comunhão tão grande que parece que nós nunca poderemos experimentar algo assim. Quando nós olhamos a história um pouco antes, talvez você já conheça, mas o capítulo 17 vai nos mostrar o início do ministério ali de Elias, né? Quando aquilo que a Bíblia registra da vida de Elias, e nos mostra ele sempre ouvindo a voz de Deus, ele proclamando aquilo que Deus ia fazer, ele ora e Deus não manda chuva por 3 anos e meio. Isso fez com que o rei Acabe quisesse matá-lo, então ele teve que ficar escondido e ficou morando perto de um riacho, sendo alimentado por corvos. Deus mandava os corvos ali levarem pão e carne para ele, e ele se alimentava do riacho. Depois aquele riacho se secou e Elias então teve que partir dali, mas Deus preparou também toda uma situação para cuidar dele, né? Deus guiou ele até a família de uma viúva que era pobre, e Deus proporcionou um milagre ali na vida daquela viúva, onde a farinha e o azeite daquela viúva nunca se acabaram. Então ela pôde sustentar ela mesma, sua casa, seus filhos, e também ficou cuidando do profeta Elias. Depois, o capítulo 18, nós vemos assim um episódio, né, muito especial mesmo na vida de Elias, uma grande manifestação do poder de Deus na vida dele. Ele vai sozinho, se apresenta para o rei que queria matá-lo, e ele desafia todos os profetas de Baal. Ele sozinho contra 450 profetas. E então eles fazem ali uma competição, né? Montam ali 2 altares, matam 2 cordeiros e disputam, né? Que eles deveriam orar e para ver qual Deus que mandaria fogo do céu. E então os profetas de Baal ficam ali orando, né? Por um longo período de tempo, e não conseguem. Depois Elias manda derrubar muita água em cima do seu altar ali, do altar que ele construiu para o Senhor, e quando ele ora, Deus envia fogo do céu e consome então todo aquele sacrifício, e todo o povo volta então a acreditar em Deus. Foi um momento assim muito especial, e Elias então tem ali a autoridade e vai e acaba então com os profetas de Baal. Ele mata 450 homens ali e sai dali como vitorioso, né? E logo em seguida ele ora para Deus, e Deus manda novamente chuva. Depois de 3 anos e meio de seca, Deus ouve a oração do profeta e manda chuva para a terra novamente, manda uma grande tempestade. Qual de nós já viveu uma situação assim, né? Nós muitas vezes ficamos imaginando que isso é uma situação apenas para um super-homem, né? Para um super-herói. Então Elias deveria ser um super-herói, como outros personagens bíblicos, né? São muito diferentes de nós, mas não. A Bíblia não mostra a história de super-heróis. O único herói da Bíblia é Jesus Cristo. Mas a Bíblia mostra a história de pessoas que são usadas por Deus, pessoas normais como eu e como você. Lá na carta de Tiago ele diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então Elias era apenas um ser humano, como eu, como você, que foi utilizado por Deus e teve grande poder. Mas o capítulo 19 vai mostrar essa humanidade de Elias, vai mostrar como um homem que
foi tão usado por Deus, pode também enfrentar grandes lutas com a sua própria humanidade, contra o pecado que faz parte da sua vida. E como é possível que alguém que tem essa grande comunhão com Deus pode, em algum momento da sua vida, perder o foco e cair então em um desânimo espiritual? Então, meus irmãos, eu quero olhar para esse texto que nós lemos e meditar com os irmãos a respeito de 3 vozes que nós podemos ouvir nas nossas vidas e que nós precisamos então ter bastante discernimento para reconhecer quais são essas vozes que nós ouvimos na nossa vida. E a primeira que o texto nos mostra é a voz do inimigo. Nós precisamos saber que nós temos um inimigo das nossas almas, se chama Satanás, é o diabo que se levanta contra a obra do Senhor e contra o povo do Senhor. A Bíblia nos diz que ele é como um leão que anda ao redor buscando aqueles a quem ele possa tragar. Ele não descansa, ele é inteligente, ele é estrategista e ele fica aguardando o momento certo em que nós vamos nos cansar, nós vamos bobear, nós vamos abaixar a nossa guarda, abaixar ali os nossos escudos, para que ele então possa nos atacar. Embora essa aqui não seja a voz mais importante do nosso estudo de hoje, ela é a primeira que aparece aqui, nós podemos observar que precisamos ter muito cuidado com essa voz do inimigo que nos ataca. Olha só, como nós já falamos aqui do capítulo 17 e 18, onde Elias estava ali no auge do seu ministério, completamente cheio do poder de Deus, falando e fazendo acontecer muitas coisas em nome do Senhor, e ele estava ali confiante e firme no Senhor, Mas no capítulo 19 nós vemos uma mudança de postura na vida de Elias. Quando Jezabel manda um recado para ele, a mulher do rei Acabe manda ali uma ameaça para ele, dizendo que iria acabar com a vida dele, Elias sente medo e foge para salvar a sua própria vida. E eu tenho para mim, meus irmãos, que nesse momento aqui Elias baixou a guarda e foi um momento em que o inimigo se aproveitou. Satanás então se utiliza de Jezabel e vai atacar Elias ali no seu ponto fraco. E pois ele já estava bem cansado de tudo aquilo que já havia feito, com certeza trouxe ali um enorme desgaste físico para ele também, e em um momento ou outro ali ele acabou deixando a sua confiança em Deus de lado e passou a olhar mais para ele mesmo. E tudo leva a crer aqui que Elias pensava que a sua luta já havia acabado, que tudo aquilo que ele precisava fazer, de orar para que Deus parasse de mandar chuva, de ficar 3 anos e meio sendo sustentado por Deus, depois de voltar, enfrentar aqueles profetas, orar de novo para que a chuva voltasse, ele achou que o ministério dele seria isso, e que agora a idolatria no povo de Israel já acabaria, Quem sabe ele pensou que ele seria um novo líder espiritual do povo de Israel, e que agora todo o povo iria dar ouvidos a ele, e ele não mais precisaria ficar escondido, São assim suposições que nós fazemos, e ficamos aqui meditando e imaginando o que o texto nos mostra, Talvez para Elias esse capítulo 19 seria diferente, seria um momento de festa, um momento de uma nova realidade espiritual, mas é impressionante, pensarmos como o inimigo se aproveitou nesse momento de fraqueza de Elias, e ele se utiliza então de Jezabel, que vai lá e ataca Elias bem na sua fraqueza, bem no momento em que ele não estava mais tão confiante no Senhor, bem no momento onde ele achou que não estava mais lutando, não estava mais em uma guerra espiritual, não é verdade? E Satanás ele foi muito astuto, porque Jezabel poderia ter enviado algum assassino, poderia ter mandado algum soldado para matar Elias ali. Para que ficar mandando mensageiros, Poderia ter mandado alguém para matar ele logo ali. Elias já estava cansado, era de noite,
estava chovendo, né, uma grande chuva, uma tempestade, talvez as pessoas não iriam ver, né, e poderia matar ele, mas eles sabiam que Deus estava com Elias, Deus poderia então livrar Elias. Satanás também sabia que se Elias morresse ali, ele poderia se transformar em um mártir, né, e fortalecer então a fé de Israel. O que seria melhor então? Qual que é a estratégia de Satanás que ele utilizou ali com Elias e ele utiliza até os dias de hoje? É mais fácil fazer o servo de Deus desanimar. É mais fácil atacar ele na sua falta de fé, né? Fazer com que ele perca o foco em Deus e passe a olhar para ele mesmo e para a sua própria pecaminosidade. E eles fazem isso, né? Eles atacam ali Elias bem no momento em que ele para de confiar em Deus e passa a olhar para ele mesmo. Não era a primeira ameaça de morte que Elias havia recebido, mas algo mudou ali que ele ficou morrendo de medo e então fugiu, né? Então eles tiveram êxito nesse ataque, né? O inimigo, Jezabel e Satanás, tiveram êxito, porque Elias então sai dali e sai do lugar de onde Deus queria que Elias estivesse. Deus iria utilizar Elias ali, mas Elias então foge dali, querendo então preservar a sua própria vida pela sua própria força. Então devemos tomar muito cuidado com a voz do inimigo, para que ela não nos tire então de onde Deus quer que nós estejamos. Uma outra voz que o texto nos mostra aí, que nós devemos tomar cuidado, é a voz do pecado. No texto nós podemos ver aí como a voz do inimigo atinge Elias e ecoa dentro dele, encontrando uma resposta na voz do pecado que habitava dentro dele. Talvez em outros momentos da vida de Elias, iria encontrar uma resistência pela fé de Elias, né? Como eu já disse, teve outros momentos que ele foi ameaçado e ele não fraquejou dessa forma. Mas nesse momento aqui a sua confiança estava abalada. Elias, ele estava olhando mais para si mesmo do que para Deus, estava confiando mais nas suas próprias forças, nas suas próprias características, né, do que em Deus. E quando ele olhou para si mesmo e ele viu que ele é fraco, que ele não tinha mais força do que Jezabel, do que o rei Acabe, ele ficou com medo e teve medo então de perder a sua própria vida. Então ele passou a olhar mais para ele mesmo do que para Deus. Então a ameaça do inimigo encontrou lugar na sua mente e fez um coro ali com a voz do seu próprio pecado. E isso fez com que Elias então saísse dali e começasse a caminhar pelas suas próprias pernas, pela sua própria vontade, e fez Elias caminhar por cerca de 550 quilômetros para longe do local onde Deus queria que ele estivesse. Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, a nossa natureza é pecaminosa, nós não podemos ser guiados pela nossa própria vontade, mas precisamos ser guiados pela vontade de Deus. Quando passamos a dar mais ouvidos para a nossa própria vontade, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acho que é necessário para mim, com toda certeza eu vou estar me enganando e vou estar então caminhando para longe da vontade do Senhor. E nós vemos um indício disso, né, de que Elias estava olhando mais para ele mesmo, no versículo 4, quando ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Em primeiro lugar, nós vemos que é um pedido ilógico de Elias, né? Porque primeiro ele foge ali de onde ele estava para salvar a sua própria vida, e agora ele quer morrer. Não faz sentido isso, né? Se eu fosse Deus, eu falaria para ele: então volta ali para Jezabel que ela vai te matar, já que você quer morrer, né? E muitas vezes nós somos assim, nós tomamos decisões pelas nossas próprias vontades, achando que nós estamos sendo racionais, mas aos olhos de Deus nós estamos completamente perdidos e estamos ali andando em círculo, né? Como Elias: eu não quero morrer, de repente, eu quero morrer, né? Não faz sentido isso. Em segundo lugar, nós vemos nessa fala de Elias,
ele se comparando com seus antepassados. Ele deixa transparecer aqui que de uma forma ou de outra, ele queria ser melhor do que os seus antepassados, do que todos aqueles então que já trabalharam para Deus e de uma forma ou de outra não tiveram êxito, né? Porque Israel ainda vivia na idolatria. Então Elias achava que ele seria o homem então que resolveria tudo, né? Então, de acordo com tudo isso que eu fiz aqui por Deus, da maneira como Deus me usou, agora o problema vai ser resolvido. E aí de repente ele vê que a situação ainda continuava, né? Necessitava de uma luta, a frieza de Israel ainda continuava, e isso abala ele. Nós precisamos aprender que a comparação, ela nunca é boa para a nossa vida. Quando nós nos comparamos, nós sempre seremos levados a pecar. Porque ou nós nos sentiremos orgulhosos, achando que nós somos melhores do que os outros, né? Olha, né, quantas coisas eu faço, né? Olha os números que eu tenho para apresentar aqui, né? E nós achamos então que é pela nossa própria força e não por aquilo que Deus está fazendo, né? Por aquilo que Deus está realizando através de mim, e eu sou apenas uma ferramenta nas mãos dele. Ou então eu posso ir para o outro lado e cair então em uma depressão, né? E me sentir inferior aos outros. E eu vou achar que todo mundo é melhor do que eu. Eu vou achar que os outros que são abençoados e eu não sou. Eu vou achar que os outros que são felizes. Os outros têm sucesso na sua vida, mas eu não consigo ter. Os outros não têm luta na vida deles, né? Conseguem tudo de uma forma fácil, mas comigo é sempre difícil. Só eu que luto, só eu que sofro, só eu que choro. E ainda mais nesse tempo de redes sociais, que nós só vemos fotos felizes, né? Está todo mundo celebrando. Ninguém está postando foto ali passando mal, né? Ninguém está postando foto ali trocando um pneu do carro, né? Mas está todo mundo feliz, viajando e numa boa, né? E nós ficamos com essa sensação, achando que a vida dos outros é aquilo que está ali, né? Na rede social nós só estamos vendo um recorte da vida da pessoa, nós não estamos vendo tudo. Não adianta nós ficarmos imaginando, achando que a vida das pessoas é fácil e que só a minha é difícil. Todas as pessoas passam por lutas, por dificuldades. E nós temos um Deus então que está nos abençoando. E isso, meus irmãos, essa comparação gera em nós, em primeiro lugar, uma ingratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós, por tudo aquilo que Deus já está realizando nas nossas vidas. Então, eu desprezo a bênção que Deus me deu e fico de olho na bênção que Deus deu para o irmãozinho ali do meu lado. Não posso agir dessa forma. E gera também algo muito sério, um pecado muito sério, que é a autopiedade. Quando nós começamos a nos ver como vítimas, né? Fica esse processo de vitimização. E a gente começa a utilizar frases como, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, né? Todo mundo é bem sucedido, eu não sou. E isso é um enorme pecado nas nossas vidas. É um enorme pecado que eu arrisco dizer aqui que a maioria das pessoas tem. Se não que todas as pessoas vão passar por isso, né? Um momento ou outro da sua vida. De se acharem merecedoras de algo e ficarem reclamando porque a vida não é da maneira como nós queremos que ela seja. E achar que os outros que são felizes e nós não somos. E esse sentimento, né, de autopiedade nos leva a cometer vários outros pecados. Começamos a tratar mal as outras pessoas, achando que nós temos motivo. Eu estou sofrendo, eu posso tratar mal as pessoas. As pessoas têm que me dar atenção. As pessoas têm que cuidar de mim. E nós ficamos então fazendo uma birra para chamar a atenção, querendo uma exclusividade, querendo ser reconhecido, querendo ser valorizados. Quando na verdade a nossa vida deve servir apenas para trazer a atenção para Deus, para valorizar a Deus. É Deus que merece a honra e a glória.
quando nós buscamos honra e glória para nós mesmos, quando nós queremos toda a atenção para nós mesmos, nós estamos caindo em um pecado de idolatria. Nós queremos nos sentar no lugar de Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso. Então, meus irmãos, é um pecado muito sério, que muitas vezes vai nos fazer parar de ouvir a voz de Deus. E isso nos faz ser egoístas, porque passamos a olhar mais para nós mesmos e para a nossa própria vontade. E Elias, esse homem tão poderoso, né, que foi tão usado por Deus, esse homem de tamanha fé, caiu nesse pecado de autopiedade. Nós podemos observar a seriedade nisso, com tantos acontecimentos que vão acontecendo ali na vida de Elias, mesmo ele fugindo da vontade de Deus, Deus estava cuidando de Elias ainda assim. Deus envia um anjo para ir ao encontro dele, esse anjo toca ele, serve ele com um pão quentinho, com um jarro com água fresca, e parece que para Elias, tanto fez, tanto faz, né? Não dá nem bola para um anjo, né, que estava ali cuidando dele. E ele volta então a dormir. O anjo acorda ele novamente, fala: levante, né, come, beba. E ele come, bebe, volta a caminhar, volta a viajar, viaja 40 dias, né, o Senhor sustentando ele esse período aí de 40 dias, e ele vai para uma caverna ali no Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés. Mas ele foi ali para ficar dentro de uma caverna, para se esconder. Ele não foi ali para falar com Deus, né? Ele queria ficar ali, quietinho, e esperar o momento da morte dele. Então, mais uma vez, nós vemos esse sentimento de autopiedade na vida de Elias. Deus vê ele ali dentro da caverna e vai falar com ele, fala: Elias, o que você está fazendo aqui? E olha como ele responde, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Meus irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso coração é enganoso. Se nós ficarmos dando ouvidos para o que o inimigo diz, ou para aquilo que o nosso próprio coração pecaminoso fala, aquilo que é a nossa própria vontade, nós vamos ser apenas crianças birrentas, que estão clamando por atenção. Senhor, eu quero isso, porque eu quero, e Deus está falando: não quero isso para a sua vida, e a gente fica: eu quero, não é verdade? Então, nem sempre cumprir as vontades da nossa própria vida vai nos fazer nos sentir bem-sucedidos e felizes. Se a verdadeira felicidade só vem de Deus, a única voz que vai nos trazer essa felicidade é a voz de Deus. E essa é a terceira voz que o texto nos mostra aqui, a voz de Deus. E é a única voz que nós precisamos ouvir, é a voz mais importante e é a voz mais poderosa que vai transformar mesmo a nossa vida. Então nós podemos observar aqui que mesmo se sentindo desanimado e fraco, a graça de Deus nunca se afastou de Elias. O Senhor continuou cuidando dele, mesmo ele procurando se afastar do Senhor, né? Mas Deus não deixou que Elias se perdesse no meio das suas próprias escolhas erradas. Deus continuou alimentando ele, sustentando, fortalecendo ele. Quando ele se escondeu na caverna, Deus poderia muito bem falar assim: é isso mesmo que você quer? Você quer ficar aí na caverna? Então tá bom, fica aí, morre aí. Eu posso levantar outro profeta, né? Mas não, Deus, como um pai amoroso, vai ao encontro desse profeta desanimado e questiona Elias e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E essa é uma pergunta muito importante que Deus faz para nós também. Antes de transformar as nossas vidas, Deus sempre nos dá condições de enxergarmos a condição terrível em que estamos, em que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, né? Então é como se Deus estivesse falando assim:
Quem mandou você entrar aqui nessa caverna, Elias? Quem mandou você vir para cá, Elias? E então nós precisamos aprender a questionar e criticar a situação que nós estamos vivendo, os pensamentos que nos fizeram cair na situação que nós estamos. Nós precisamos aprender a criticar e questionar essas outras duas vozes, né? A voz do inimigo e a voz do nosso próprio pecado, e pedir discernimento para Deus. Opa, que voz é essa que eu estou ouvindo? É de Deus? É Deus que está me mandando fazer isso? É Deus que está me falando que eu sou assim, que eu não sou? É Deus que está colocando esse medo no meu coração? É Deus que está me trazendo esse tormento, né, para a minha vida? Então precisamos nos questionar e perguntar: eu estou onde Deus quer que eu esteja? O lugar que eu estou hoje, a maneira como eu estou vivendo hoje, é assim mesmo que o Senhor quer que eu viva? Quais foram os pensamentos e os acontecimentos que me fizeram estar onde eu estou hoje? A vontade de Deus para a minha vida é viver como eu estou vivendo agora? Você tem certeza disso? Que você está no centro da vontade de Deus? No versículo 11, Deus dá uma ordem para Elias. Ele diz: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. É claro para todos nós que Deus, Ele é poderoso o suficiente. Ele poderia muito bem pegar Elias ali na força, tirar Elias ali com as suas próprias mãos e trazer Elias para fora. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus dizendo assim: Elias, você que se colocou aí dentro da caverna, sai daí. Eu não vou forçar nada não, vem você aqui para fora, eu estou te chamando, vem para cá. Eu estou te dando todas as condições para você sair aí dessa caverna. Vem aqui para fora, que é aqui fora que eu vou falar com você. E da mesma forma, Deus faz isso conosco, meus irmãos. Não tenho dúvidas de que Deus, Ele é poderoso o suficiente para, num estalar de dedos, mudar toda a situação da nossa vida. De repente, tirar, né, o nosso desânimo, nos fazer cheios de fé e fortalecidos, né, sem desconfiança, mas nos tornar assim, da noite para o dia, super crentes, né? Mas o que nós vemos, a maneira como Deus age, que Deus age com calma, que Deus, Ele respeita todo um processo e Ele vai trabalhando pouco a pouco para que nós aprendamos então nessa caminhada devagar. E Deus então Ele vai nos dando ordens. Agora eu quero que você faça isso, pequenas ordens. Sai da caverna, vem aqui, faça isso, faça aquilo. E nós precisamos obedecer a Deus como uma atitude de fé, para que Deus continue então realizando a obra na nossa vida. Nós vemos Deus agindo assim em vários momentos da Bíblia. Lá em Jeremias 18, 1 e 2 diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Deus já estava falando ali com Jeremias. Deus já não poderia então passar tudo aquilo que Ele queria, né? A lição que Ele queria dizer para Jeremias, Ele não poderia já falar ali na casa de Jeremias, onde Jeremias estava? Mas não, Deus fala assim: levanta, vai até a casa do oleiro e lá eu vou falar com você. Porque Deus estava respeitando todo um processo que Ele tinha vontade. Jeremias então precisou obedecer, ir até lá a casa do oleiro, ver toda aquela imagem, né, do oleiro trabalhando então com um vaso de barro, para aprender a lição que Deus queria ali. Da mesma forma, meus irmãos, acontece conosco também. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Deus, Ele vai nos pedindo, né, para obedecermos a Ele em pequenas coisas que às vezes nós consideramos até minúsculas, né, e desnecessárias, mas que são tão importantes para Deus. E Deus exige então de nós: sai da caverna, vem aqui, vem ouvir minha voz, eu vou falar com você aqui, nesse local aqui que eu vou falar com você. E nós precisamos obedecer a Deus. Uma outra questão interessante nesse texto também é que nós vemos que Deus, Ele não vai apenas falar através de atitudes
maravilhosas e espetaculares, né? Às vezes ficamos presos ali no nosso quarto, escondidos em casa, não querendo ver ninguém, né? E queremos então que venha um anjo do céu, que Deus, né, tire o telhado da nossa casa, que venha uma luz forte do céu e que Deus fale conosco tudo aquilo que Ele quer falar. Que aconteça então algo assim sobrenatural e espetacular, né? Ou queremos ir a um culto onde vai acontecer, né, alguma manifestação maravilhosa, onde alguém vai fazer uma profecia, vai revelar o meu futuro, né? Ou eu vou ter que cair em prantos, em choro. Eu sei que Deus, Ele é poderoso para agir dessa forma, mas aqui no texto nós vemos Deus mostrando claramente que Ele age em todas as situações. Em primeiro lugar, Deus manda um vento poderoso aqui, um vento fortíssimo que esmigalha as rochas, mas diz que o Senhor não estava nesse vento. Depois Deus manda um terremoto que começou a abalar tudo, mas Deus também não estava nesse terremoto. E aí Deus manda então um fogo, uma situação que nós não vemos no dia a dia, algo muito incomum, algo muito espetacular, né? Um fogo que deve ter iluminado tudo. Elias deve ter sentido um calor terrível ali, mas Deus também não estava nesse fogo. E então veio uma brisa calma, suave, e num murmúrio ali, né, num sussurro, Deus fala com Elias. Então, nem sempre Deus vai agir da forma como nós queremos que Deus haja, né? Deus só vai agir através de milagres. Deus, Ele fala através de uma brisa. Quantos de nós podemos sentir uma brisa no nosso dia a dia? Todos os dias, né? É algo comum da nossa vida, algo que faz parte mesmo do nosso dia a dia, da nossa rotina. Sentir uma leve brisa e você pensar que a voz do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vai estar ali numa brisa, num sussurro. É algo para nós nos questionarmos, né? Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos dando atenção para a voz de Deus nas pequenas coisas? E o que Deus fala para Elias? Deus questiona aquilo que ele já havia questionado. Ele fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Como se ele estivesse falando: Elias, eu não te mandei para cá. Por que você veio para cá, Elias? Presta atenção, Elias. Olha as escolhas que você está fazendo, olha a maneira como você está vivendo, Elias. Você não está me obedecendo, Elias. E mesmo diante de tudo isso, Elias continuou olhando para si mesmo, e no versículo 14 ele responde da mesma forma como nós vimos no versículo 10, ele dizendo, né, aquilo mesmo: ó Senhor, o teu povo te abandonou, os profetas foram mortos, só eu sobrei, tudo que eu fiz não adiantou nada e ainda querem me matar. Para muitos, a maneira como Deus deveria então tratar Elias ali era de repente passar a mão na cabeça, né, dar uma palavra de ânimo, consolar Elias, né, fazer dali uma palavra motivacional, né, ressaltar as qualidades de Elias e falar assim: não, Elias, olha bem, olha tudo aquilo que você fez, você é muito especial para mim, né? Mas Deus não fez isso. Deus não vai dar glória para seres humanos, mas nem por isso Deus não nos ama. Mas Deus, Ele estava ali mesmo interessado em restaurar a vida de Elias e trazer Elias de volta. Mas Deus vai dar ordens a Elias, e a primeira ordem que Ele dá é: volte pelo caminho por onde você veio. Ou seja, não era para você ter percorrido esses 550 quilômetros até aqui. Eu quero você lá, não aqui. Então trate de voltar. Você que veio, você que volte, porque eu quero te utilizar lá. Você não está olhando para o futuro, mas eu tenho planos para o futuro. E a segunda ordem é essa, né? Você ainda tem trabalho para fazer. Deus ainda queria que Ele ungisse 2 reis e um profeta para substituir ele. Então, muitas vezes, quando caímos nesse desânimo espiritual,
nós estamos olhando apenas para o passado, para aquilo que deu errado no passado, e paramos de sonhar com o futuro, com aquilo que Deus vai fazer no futuro. E para isso, então, Deus está trabalhando nas nossas vidas hoje. E Deus quer que façamos algo hoje. Precisamos tomar cuidado com isso, porque Deus tem planos para o nosso futuro. E quando nós perdemos essa visão de futuro, nós ficamos presos ao passado e paralisados, no tempo presente. Não aproveitamos o tempo de hoje, não obedecemos a Deus no dia de hoje. E passamos então a não aproveitar e não obedecer a Deus tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, nós podemos observar aqui que o caminho para Deus restaurar o desânimo das nossas vidas envolve obediência e fé. Obediência e fé. Nem sempre nós vamos conseguir ver toda a situação da maneira como ela é, da maneira como Deus enxerga. Muitas vezes nos sentimos como deuses, Achamos que sabemos de tudo, mas nós não sabemos. Elias se sentia sozinho e abandonado, mas Deus estava cuidando dele ali. E ele não era o único que havia sobrado, da maneira como ele estava dizendo. Deus fala para ele que havia mantido ainda mais 7.000 pessoas em Israel que eram fiéis a ele. Então você vê que a visão de Elias era limitada, estava deturpada. Elias não conseguia ver tudo o que Deus via. E ele então passou a querer tomar conta da sua própria vida, através dessa visão limitada. Ele não estava mais caminhando pela fé. Mas o apóstolo Paulo nos ensina a maneira certa que nós devemos viver. Em 2 Coríntios 5:7 ele nos diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, quando nós olhamos apenas para situações que os nossos olhos limitados podem ver, certamente nós vamos cair no desânimo. Certamente nós vamos alimentar essa autopiedade. Mas quando nós confiamos em Deus, nós podemos obedecer a Ele pela fé, mesmo sem saber como que vai ser o futuro, qual que vai ser o resultado de tudo isso. Mas estamos confiantes em Deus, que Deus está agindo. E no final desse texto, nós podemos observar que o desejo de Deus também é nos utilizar em relacionamentos. Além da obediência e fé, Deus nos cura, Deus nos restaura através dos relacionamentos. Deus, Ele tem planos para a vida de outras pessoas também, e Deus quer nos utilizar como ferramentas nas mãos dEle, na vida de outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Muitas vezes nós caímos em uma mentira de acreditar que nós precisamos estar 100% bem, e aí sim estaremos aptos para que Deus nos utilize na obra dEle. Isso é uma mentira, meus irmãos. Elias não estava no melhor momento da sua vida ali, e Deus falou para ele: vai para lá que você vai ungir 2 reis e um profeta. Eu vou te utilizar agora. Não ficou esperando: Elias, quando você estiver bem, quando você se sentir então poderoso de novo, aí você me avisa que eu vou querer te utilizar. Não. Em muitos momentos da nossa vida, Deus vai providenciar a cura para nós, enquanto nós estivermos sendo usados por Ele para curar outras pessoas também. Em certos momentos da nossa vida, Deus vai nos utilizar para curar outras pessoas quando nós mesmos estamos feridos e sangrando. Às vezes estamos com uma dor que está aberta ainda, às vezes estamos sofrendo um luto, às vezes estamos passando por uma dificuldade enorme, a nossa ferida está aberta, e mesmo assim Deus nos utiliza para curar outras pessoas, para ajudar outras pessoas que estão sofrendo. Mas algo interessante que nós vemos é que quando nós somos canal da graça de Deus, para essa graça alcançar outras pessoas, nós mesmos também podemos beber e nos saciar dessa graça. E essa graça então vai atuando na nossa vida, enquanto alcança também outras pessoas através de nós. Então Deus ministra ao nosso coração, enquanto Ele nos utiliza para ministrar ao coração de outras pessoas. Precisamos entender isso, que não podemos ficar parados, esperando
como se estivesse em um hospital e eu estou esperando ter alta para que depois Deus me utilize. Deus vai fazendo tudo isso junto. Enquanto Ele está me curando, Ele está me usando. E Ele está me levando para trabalhar na obra dEle, para ministrar em outras vidas, para pregar a palavra dEle para outras pessoas. Precisamos entender essa dinâmica no reino de Deus, meus irmãos. Enquanto trabalhamos, Deus opera em nós. Nós não podemos colocar Deus em uma caixinha e achar que Deus age da maneira como nós achamos que Deus deveria agir. Em muitos momentos, Deus vai agir de forma que não entendemos. Não sabemos o porquê que Deus está agindo assim. Mas, se eu achar que Deus age da maneira como eu penso, eu que estou limitando a Deus, eu estou criando um Deus novo. Isso é uma idolatria também. Mas Deus já se revela na sua palavra. Precisamos conhecer esse Deus e aprender a ouvir a sua voz. E então Deus vai agindo assim na nossa vida à medida que nós obedecemos, agimos com fé e nos envolvemos em relacionamento com outras pessoas. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, eu preciso te perguntar: qual é a voz que tem guiado a sua vida? Será a voz do inimigo? Será que é a voz do seu próprio pecado, das suas próprias vontades, da sua vida? Ou você tem ouvido de fato a voz de Deus? Não sejamos tão duros com Elias, né? Elias, ele teve um coração sensível aqui e ouviu a voz de Deus e voltou para o caminho da obediência. Graças a Deus foi apenas um episódio de desânimo na vida de Elias e que nos ensina tanto também. Mas e nós? Né? Vamos parar de olhar para Elias, vamos olhar para nós mesmos. Estamos ouvindo a voz do Senhor? Deus espera isso de nós, que ouçamos a sua voz, somente a voz dEle, não a nossa própria voz, não a voz do inimigo. E que ao ouvir a voz dEle, possamos então nos humilhar diante dEle e obedecer, mesmo quando nós nem entendemos o que Deus está fazendo, e mesmo quando Deus manda fazer aquilo que nós nem queremos, mas Deus se utiliza dessa fé para nos curar e restaurar as nossas vidas. Então não fique esperando querer conhecer todos os planos de Deus, tudo aquilo que Deus está fazendo, para depois você decidir se você vai obedecer ou não. Eu fico imaginando, se fosse assim, os discípulos que foram chamados por Jesus, ali quando Jesus falou, né, venham, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens, eles iriam cruzar o braço e falar assim, peraí, vem aqui, me explica aí qual é todo o seu plano, que eu vou pensar se eu te obedeço ou não. Eles mal conheciam a Jesus, sabiam um pouco ali da autoridade que ele tinha, tinham ouvido um pouco do ensinamento deles. Mas eles foram aprendendo com Jesus ao longo do caminho. Essa questão do processo, pouco a pouco. À medida que eles foram sendo obedientes, eles foram aprendendo e crescendo. Até depois de morrer e ressuscitar, Jesus precisou continuar ensinando eles, para que eles continuassem crescendo e se desenvolvendo na sua caminhada. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, não só nos momentos em que Deus age de forma espetacular, através de milagres, através de grandes atuações, mas precisamos aprender a obedecer a Deus nas pequenas coisas da nossa vida, nos pequenos mandamentos de Deus para nós. Quantas vezes nós vemos Deus nos ensinando que precisamos ler a Bíblia, né? Parece algo tão simples, algo que tão óbvio, né? Mas muitas vezes as pessoas não dão atenção para isso. Quantas vezes você leu a sua Bíblia essa semana? Você leu todos os dias? Você se alimentou da palavra de Deus todos os dias? Você buscou a presença de Deus? Você orou? Você conversou com o Deus que você serve essa semana? Todos os dias?
São pequenos passos de obediência e fé que transformam a nossa vida. Quando Deus nos manda, vá à igreja para que eu fale com você, cultue, separe um tempo para você cultuar, né? Para você dedicar o seu culto a mim. Temos feito isso com reverência, com temor. E depois queremos que Deus faça milagres na nossa vida, que Deus venha e tire de nós o desânimo, né? O medo. Queremos que da noite para o dia Deus opere então milagres na nossa vida. Deus não age assim, Deus age em processos. Ele é poderoso sim para fazer isso, mas o que nós temos observado é que nas nossas vidas, Deus ele age devagar em um relacionamento contínuo, transformando a nossa vida pouco a pouco, para que possamos ver toda essa caminhada e ter então um crescimento assim, com raízes, com firmeza. Precisamos também aprender a nos relacionar com as pessoas, buscar relacionamentos saudáveis para a nossa vida, irmãos espiritualmente, né, comprometidos mesmo, que vão caminhar conosco. Quando um fraqueja, o outro traz de volta, o outro ajuda, o outro auxilia. Mas muitas vezes buscamos amizades que só vão trazer essa voz do inimigo ou essa voz do pecado para a nossa vida, que vão ecoar aqueles nossos desejos errados para a nossa vida. Precisamos ter cuidado com tudo isso. Aprender a obedecer a Deus nas pequenas coisas, aprender a ouvir a voz de Deus na brisa, no sussurro. E assim, então, poderemos ser reanimados, trabalhar na obra de Deus e nessa obediência ao Senhor, então, seremos restaurados, reanimados para caminhar com o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. O sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento e eu quero te convidar a lembrar do Deus que você serve, esse Deus que se preocupa conosco, que nos dá todas as condições de vencermos o nosso desânimo espiritual. Deus já enviou o seu Filho Jesus ao mundo, que veio e morreu numa cruz no nosso lugar para nos garantir a vitória. A nossa vitória já está garantida. Nós precisamos lembrar disso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Qual é o motivo para estarmos desanimados? Ouça a voz de Deus, obedeça a Deus, se comprometa com o Senhor, obedeça nas pequenas coisas. E eu tenho certeza que Deus vai realizar uma grande obra na sua vida e também na vida de várias outras pessoas através de você. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por ter registrado essa história, Deus, que foi tão triste na vida de Elias, mas também nos ensina tanto a respeito da nossa confiança em Ti, dos ataques, Pai, que nós sofremos, tanto do inimigo quanto do nosso próprio coração pecaminoso, que muitas vezes quer lutar contra a sua própria vontade. Nos ajuda, Pai, a estarmos fortalecidos em Ti, nos ajuda a ouvir a Tua voz e a Te obedecer, mesmo nas pequenas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, nos fortaleça, nos anime e nos mostra, Pai, aquilo que nós precisamos fazer. Qual é o próximo passo, Pai? O que nós precisamos obedecer? Quem nós devemos ajudar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, nos fortaleça e cumpra, Pai, o Teu querer nas nossas vidas. Nós estamos aqui apenas para Te servir, ó Pai, e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente semana.